Boa noite, pessoal. Essa é a quarta edição do Fórum EAV, uma iniciativa da escola organizada por mim, André Sheik, Bernardo Magino e Daniele Machado, somos todos professores da escola. Hoje nós temos como tema a pesquisa de arte e a educação de arte. Temos como convidados hoje a Vangri Caingan, que é artista, educadora e autora de livros também, e o Antônio Amador, que é artista, doutorando em artes visuais, arte educador. Então, gostaria, assim, para começar, pensar de que maneira essa pesquisa em educação, essa atividade de educação que vocês exercem, influencia na pesquisa de arte de vocês e vice-versa. De que maneira o fazer artístico e a pesquisa de arte de vocês influencia nessa atividade de arte e educação ou de educação. Então, boa noite, pessoal. Muito grata pelo convite. Então, a questão da arte e educação, de educadores, né? É uma questão que nós, povos indígenas, Caingangue, na nossa região, temos uma grande necessidade, né, de estar podendo educar e, a partir da educação, orientar e, a partir da educação, também aprender, né, porque a nossa cultura, ela é um legado de pai para filho, é hereditário, o nosso conhecimento vem dos anciãos, né, dos cofás. Então, esse processo de educação milenar, né, ele nunca teve problemas, porque a gente lida com um processo da criança rebelde ou não, da criança que quer destruir a cerâmica que é feita pela mãe, da criança que tenta ajudar, e todo esse processo é um processo de aprendizagem até para nós, né? Quando a gente deixa a criança quebrar diversas vezes, em vez de você brigar com ela, você deixa ela continuar quebrando até que um momento aquilo para de ter sentido para ela, já que aquilo não irrita ninguém, então ela para. É aquela coisa da aprendizagem com a criança a partir do processo de ensinar também, que nós aprendemos com nossos velhos, nossos velhos com seus antecessores, e a gente tenta passar hoje. O registro de tudo isso que é feito, né, a partir do momento que a gente cria a arte, que a gente registra a arte de um jovem, de uma criança ou de um adolescente, aquilo passa a pertencer também a gente, o processo de ajudar aquele jovem com a criação de outras coisas a partir de uma base que a gente ensina, né? Então, eu acho que é uma educação que não tem tantos defeitos ou tantas falhas, né? Acredito que não seja a mais perfeita, porém a gente não tem problemas com os nossos jovens, não tínhamos, né, até então, com problemas com depressão, não tínhamos problemas com, né, violências, né? Nunca tivemos esse tipo de coisa, até pelo fato da educação ser uma coisa de respeito, né? Quando um velho fala, todos se calam. O aprendizado é feito ao redor da fogueira, né? Um fogo de chão, em um momento onde eles contam a memória do passado, onde eles relembram, né, as questões até da arte, né, de como é que era feito. Antigamente tinha muito menos tintas para pigmentar, como era feita a colheita do material, e tudo isso é um registro da arte que a gente aprende com eles para ensinar para os mais novos, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter sido uma aprendiz griot, né, de mestre, hoje mestre de tradição cultural, né, porque eram 8 griots e hoje 4 já são falecidos, então automaticamente eu como aprendiz tomo o lugar desses anciãos. E esse é o processo de aprendizagem que eu aprendi com eles e tenho dado continuidade, né. Esse trabalho gerou muitas obras, né, de documentários, registros fotográficos, com artigos, com poesias, com traduções dentro da nossa língua, né, onde nós podemos atingir os 4 estados e mostrar que essa questão da educação diferenciada e da forma do processo de respeito a essa forma de educação é uma necessidade. Porque quando a educação não indígena entrou nas aldeias, começaram os problemas, né? Começaram a questão de a gente não conseguir que professores que tivessem uma graduação alta falassem o caingangue, ou que conseguissem alfabetizar as crianças, né, na língua. Então, havia uma divergência até cultural, então a gente começou a ter problemas, né, com a outra educação.
porque não havia, então, naquela escola educação diferenciada, quando os professores indígenas começaram a assumir mestres de tradição como nós, e a valorização da questão cultural, como era feita antigamente, foi retomada, né? Então, o ponto de cultura estava lá, e as crianças saíam da escola e iam aprender com os velhos, né? Então, foi uma geração totalmente diferente, criada valorizando os costumes, valorizando a tradição, a cultura milenar dos nossos povos, valorizando o papel do velho na nossa sociedade e o conhecimento que eles carregavam, né? Que cada um daqueles velhos que detinham conhecimento, desde os artesãos até o pajé, até o cantador e até os artesãos que faziam parte desse grupo, tinham conhecimento a deixar como herança, né? E toda essa herança foi registrada, foi escrita e foi disseminada, né? A partir do momento de outros mestres de cultura como eu, né? Detentores do conhecimento e mestres, né? Para passar essa cultura foram formados, né? Então, a partir do conhecimento desses velhos, nós nos aperfeiçoamos na arte do caingangue para poder levar adiante todo esse conhecimento que as pessoas, não só das comunidades dos 4 estados onde os caingangue habitam, pudessem conhecer esse costume, essa tradição, mas também outros povos e também outras culturas, né? Pudessem estar vendo essa forma de educação e que realmente ela funcionava, né? Dentro dos nossos territórios, e até crianças que não eram indígenas que estudavam com a gente também tinham muito mais facilidade de aprender dentro desse sistema, né, da questão da valorização cultural. Eu acho que é isso, né? Oi, gente, boa noite. Eu acho tem uma coisa assim, né, que eu estou refletindo hoje, assim, né, a partir da pergunta provocada pelo Sheik, né, porque eu acho que todos os processos que eu tive relacionados à arte, né, estavam imbricadas em processos de educação, né? Porque fiz uma formação acadêmica, né? Em pintura e sempre estagiei na minha universidade. Então, meu processo de formação estava imbricado em processos de... Melhor dizendo, meu processo artístico estava sempre imbricado em processos de educação. E aí eu acho que defini muito bem, assim, quando se inicia a minha prática como artista, eu acho que tem uma condição fundamental nos processos de aprendizagem. E aí eu acho que tem uma coisa assim, né, que são diversos processos de aprendizagem, quando a gente está pensando em práticas artísticas, né? Porque pensar que cada artista tem uma metodologia, um processo criativo e uma forma de criar, e esse processo singular numa prática, né? Mesmo que a gente partilhe, sei lá, uma linguagem, um método de fazer, existe uma singularidade no processo criativo, e essa singularidade vai se mostrar na prática do ensino, né, quando o artista se propõe também a ser professor, isso indica, né, como que quando a gente está aprendendo, fazendo, tem a ver com nossos processos de criação. Então, é meio difícil desassociar a prática artística com a prática de educação. Porque, por exemplo, muitas vezes que eu estou elaborando, pensando, organizando uma oficina, ou então construindo uma prática em educação, surgem métodos criativos em outros trabalhos, né? E vice-versa também, quando eu estou pensando criação de trabalhos de arte e tal, alguns métodos técnicos, artísticos vão se desenrolar em processos de educação, né? Tá muito abstrato isso, porque eu não falei o que eu faço, né? Mas eu trabalho com performance e desenho atualmente, né? Então, e a minha formação como artista, sei lá, pensar a relação com contemporaneidade, tem muito a ver com processos de escuta, né? Então, por exemplo, quando a Vangri tem essa fala dela que vai mostrar muita condição de múltipla formas de aprender, né? E como métodos diferentes às vezes são colocados em xeque a partir da relação cultural e singularidade de cada pessoa, essa relação da criação, né?
a gente começa a perceber como que o processo criativo e como que os métodos de ensino estão imbricados um no outro, né? E que acho que tem uma coisa fundamental aí, que é o processo de escuta, né? Pensar como que eu partilho esses saberes, né? E como que a gente consegue construir um diálogo, uma mediação que possa ser elaborada a partir do que talvez una essas duas coisas que a gente acha como que são diferentes, mas que são muito parecidas, né? Que é a educação e a arte, né? Eu acho que aí está fundada não só essas duas coisas, né? Mas muitas coisas que a gente faz no mundo, né? Que é a relação da criação, da criatividade e desses processos criativos, né? Acho que é mais ou menos isso, sim. Assim, na academia ou mesmo num curso de formação de artista, vamos chamar assim, né? Tem momentos que você tem que matar o pai, né? Assim, tipo, ir contra aquele ensino para você encontrar a sua singularidade partindo daquilo tudo que você aprendeu. Aí, na academia, né, você tem que cumprir aquele roteiro lá, né? E aí queria saber, assim, para Mangueira, né, dentro, porque pelo que eu entendi, não tem uma dissociação entre educação geral e educação da arte, né? É tudo junto, né? É indissociável. Tem algum momento em que, enfim, esse momento de ruptura para criar alguma coisa, ou fica muito tudo amarrado dentro da cultura? Não. Então, acho que tem bastante a ver com essa questão da ruptura com a tradição, né? Como é que quando, de repente, dentro dessa produção artística e produção de vida, quando se traz uma proposta nova, né? Como é que se lida com isso? Isso é incorporado pelas pessoas? Isso é bem aceito? Como é que é essa relação? Que é incômodo sempre, né? Lidar com o novo. O diferente, E, né? ao mesmo tempo, como que esse novo pode respeitar a tradição, já que tem essa questão tão importante, né? Assentada na ancestralidade. Então, deixa eu tentar ser um pouco mais específica na questão. A minha formação não é dentro da área da arte, né? Eu sou na área da biologia. Então, dentro do ponto de cultura, a gente inicia como colaborador e aí você vai se desenvolvendo, né, dentro do ponto de cultura, que te favorece situações para você estudar, se capacitar e se qualificar como contrapartida pelo teu trabalho. Então, eu me qualifiquei dentro da arte do Teatro dos Oprimidos, né, de Augusto Boal, e Griot Aprendiz Mestre de Tradição Cultural dentro do projeto Griot. Contadora de história, escritora, artesã, ilustradora, chargista. Então, dentro da arte, eu já desenhava, já gostava de ver coisas diferentes, inovações. E como ela perguntou, nada disso é simples quando chega a ser abordado dentro de uma comunidade, com um grupo. Então, assim, a questão da arte, ela tá voltada a você lutar para poder você colocar a tua posição como artista, né? Então, eu fazia muitos desenhos, alguns se identificavam com o desenho, outros não, né? Alguns perguntavam se aquilo era importante, como, por exemplo, a comunidade dizia, mas o que eles vão fazer lá naquele ponto? Né? O que eles só estão desenhando? Não, gente, não era só desenho, a gente trabalhava principalmente a questão do teatro com os jovens, né? Então, toda essa forma de você dar liberdade para ele, ao mesmo tempo que você se permitia o processo criativo, né? Era muito interessante a troca, porque são grupos muito difíceis de você acessar. O jovem, principalmente, a criança, ela é mais aberta, né? E o adulto. Então, a gente fazia esse trabalho, esse processo, tanto com os jovens como com os próprios professores, para que eles pudessem estar vivenciando situações que talvez eles não tivessem tido oportunidade, né? Esse trabalho era com os professores indígenas e com os alunos da escola da comunidade de Serrinha, Facauã, né? Quer dizer, Pinheiro Verde. Então, eles vinham e a gente fazia trabalhos de teatro, a gente fazia a valorização de cada jovem, a gente fazia o processo de ouvir, a gente fazia o processo de contar. Os anciãos, que eram esse grupo de velhos, que faziam todo esse processo de tentar colocar para os jovens a questão da importância do que era a tradição
e ao mesmo tempo a gente poder colocar para eles um processo cultural como fotografia, filmagem, o acesso aos computadores, que eram coisas que eles não tinham até então. A escola era muito precária, por ser escola municipal, né? Então, o ponto de cultura fazia reciclagem de computadores, ganhava doações, reciclava, fazia as salas de internet, a gente, né, os colaboradores construindo tudo isso, que igual formigas lá, e para que esses jovens pudessem ter esse acesso. Alguns pais não entendiam o que é que eles ficavam fazendo na frente daquelas televisões, né? E era aquele processo de você ensinar com monitor, com PC, com liga o computador, desliga o computador, para que um dia, quando a escola veio a ter salas digitais, né, eles já sabiam mexer. Nós pudemos várias vezes dar a oportunidade deles mexerem em mídias digitais, que eram coisas que, né, não tinham acesso, sabe? Eles jamais teriam condições de ter aquilo, acessar aqueles equipamentos, fazer filmagem, né? Então, às vezes o pessoal se perguntava, mas será que isso vai dar certo, sabe? E aí, finalmente, quando a gente apresentava o resultado final, que era a obra de todo aquele contexto dos que fizeram a criação, os que registraram, os que iam atuar na cena, na peça, os que fizeram a figuração, os que construíram por trás, quando a gente apresentava na escola para toda a comunidade assistir, os pais se emocionavam. Então, assim, a gente sempre fazia de forma que as pessoas pudessem dizer se aquilo era aprovado ou não, né? Por nós, com a construção dos jovens da escola, dos professores, do ponto de cultura. Então, quando a gente colocava, a gente sempre tinha aquela angústia de dizer, meu Deus, vai. E sempre tinham pessoas que, mas a história não foi bem assim, tipo, né, sabe, mas para poder participar. Então, a gente entende como um processo de construção não é fácil, não foram todas as nossas experiências que deram certo, que foram positivas, a gente errou em vários momentos, mas assim serviram para que a gente pudesse escolher uma outra situação, um outro público, em que aquela atuação pudesse vir, né, e a gente pudesse colocar novos processos de educação, até artísticos, né, novas formas de ver a nossa própria arte, ver a arte dos outros para poder ver a nossa, porque até então a gente só via a nossa arte, né? Então a gente precisou se permitir a vinda de artistas que mexiam com outras formas de vitral, de aquarela, de, né, coisas que a gente não tinha muita noção, né? Então, eu acho que esse processo é uma coisa meio agregada à outra, não é fácil, não é simples, a comunidade realmente está sempre querendo saber o que é que as crianças estão vendo, mas quando eles viam que os velhos estavam participando, então havia uma maior aceitação, e aí no final, no resultado final, era a prova que quem quisesse levantar e dizer, eu não gostei, né? E dizer, não gostei porque não foi bem assim, e sempre acontecia, né, pessoal? A educação, ela é cheia de dúvidas, né? Assim, às vezes lacunas que tu não sabe se vai agradar ou se vai preencher, mas a gente está sempre ali como multiplicador, como educador, como artista mesmo, tentando, sabe, mediar situações que às vezes parecem assim incabíveis para a aldeia, mas que você precisa botar eles, né, confrontar eles com algumas situações que precisa ser, né, definida, se vai poder haver uma participação ou se eles vão querer que seja cortado fora. E é uma decisão deles, e se a liderança e a comunidade acharem que não serve aquele trabalho, eles tiram fora. Então... Antônio, na academia, assim, quando eu fiz a minha graduação, né, eu vi de uma pessoa que dava aula lá, assim, vocês só vão ter uma ideia original eventualmente depois do doutorado. E aí eu fiquei, assim, fico me perguntando, né, você está no doutorado, né, a tese, em tese, é uma coisa sua que ninguém mais pensou, mas tem lá aquelas disciplinas, o orientador, a banca que vai falar, faça isso, vai por aqui, vai por ali, né? Como é que você lida com isso e depois você, quando vai dar aula, quando está, né, como educador, como você também lida com esses limites ou não limites? Você pensa nessa repressão ou não repressão, que limites dá? Como é que você lida com isso, né, na hora que você está na academia e depois quando você está dando aula ou acompanhando uma... Cara, assim, eu acho que tem duas coisas, assim, né? Eu acho que precisam ser colocadas, assim, né? Tem uma coisa, assim, que eu acho que a primeira coisa, assim, que pelo menos é o que eu entendo, assim, esses processos de ensino e aprendizagem, né? Eu vejo e enxergo que os papéis entre
aprendiz e mestre, aluno e professor, eles são muito intercambiáveis em momentos de aula, assim, sabe? Em muitos momentos durante a minha formação eu estava num papel de aluno, e em muitos momentos eu estava no papel de professor, em muitos momentos, quando eu era o propositor, eu estava no papel de propositor e às vezes eu estava de aluno, né? Por que eu começo falando com isso, né? Porque eu acho que aí você começa pela academia, né? Mas tem uma condição que tem um diferencial, né? Que é pensar essa formação do artista, né? E inclusive na academia, né? Que aí eu acho que é um problema metodológico. Existe um método ali que é colocado, um método não necessariamente é um método pensando em uma formação de artista, no sentido de pensando a relação da criação, da criatividade, né? Mas quando a gente entra na universidade, a gente entra sabendo disso, né? Então, tem que participar desse jogo, já que eu quis entrar aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando que não dá conta, sabe? Tipo, essa relação. E aí, como que é o jogo, né? É a gente sempre pensar, né, nessa condição de estar divertido fazer. Acho que tem essa coisa também de pensar que não pode ser um processo difícil, assim. Se você tá fazendo a parada, tipo, tá doído, machucado, assim, tipo, preciso entregar esse troço, assim, cara, já repensa, talvez, quais são os seus objetivos de estar fazendo isso, né? Porque, sei lá, para ganhar dinheiro, melhor, sei lá, contador. Ó, esse mês aí, todo mundo fazendo imposto de renda. Pô, né? Mas, voltando, tem essa relação, assim, que eu acho que tem nesse processo de prática artística, de processo de ensino, de formação, né? Que é essa relação que eu acho que a Van Gogh fala muito bem, que é essa relação da autonomia. Que quando pensar como que são o método, como você partilha a linguagem, como você partilha os códigos de formação, né? Então, pensar que existem os códigos específicos da pintura, existem os códigos específicos de escultura, da arte contemporânea. Existe alguém que tem esse domínio desses códigos, e aí, como um papel de educador nesse sentido, né? Como que você faz esse processo de partilha desse código, ao mesmo tempo que você oferece autonomia para o aluno, para a aluna criar a partir desses códigos, né? Então, tem essas duas coisas que são fundamentais, assim, tipo, como que o jogo como se joga esse jogo e como que eu posso jogar de uma maneira que eu estou respeitando também a relação de autonomia, né? Porque eu penso assim, né? Porque eu penso muito da minha formação, sabe? Tipo, é isso, eu tive uma formação na EBA, uma formação clássica em pintura, mas eu tive outros processos de educação aqui no Parque Lage, quando eu fui aluno aqui, quando eu trabalhei em museus no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio, por exemplo, que me deram um outro tipo de educação, que é uma educação que vão pensar a relação de autonomia da criação. Então, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, hoje que eu estou lidando muito mais com desenho e performance, eu tenho um repertório nisso, mas eu ainda penso pictoricamente numa performance. Porque eu aprendi códigos de pintura e acaba que, querendo ou não, isso faz parte da minha formação. Então, tipo, sei lá, quando eu estou pensando em performance, ao mesmo tempo eu estou imaginando aquela cena pictoricamente para quem está vendo aquilo ali. E eu tive esse processo de autonomia. Foi me ensinado uma relação de como pintar, mas eu sei usar esse tipo de linguagem a partir do que eu quero fazer, né? Que é uma outra parada. Então, tem sempre voltando, né, à sua pergunta, né? Tem sempre esse papel de intercâmbio, essa relação entre ensino e aprendizagem, né? É muito uma condição, né, que eu acho que antes de pensar um processo de ensino artístico, né, eu penso muito uma relação de criar um espaço de autonomia do aluno para pensar uma relação como criação de sujeito e uma criação de cidadania, né? Então, tipo, antes de você pensar uma relação técnica
você tem que pensar uma relação como um sujeito ali, que domina essa técnica, ou você vai pensar aquela técnica, e como que o mundo e como isso vai bater em você e você responde a isso, né? Então, tem, acho que essas duas condições, né? Por aí, né? Por aí. Mas é isso, eu faço um doutorado, eu vou entregar a tese. Duas coisas diferentes, fazer o doutorado e entregar a tese. Parabéns. É um grande drama, né? Bom, boa noite para todo mundo. Fico feliz de termos pessoas aqui mesmo nessa sexta-feira, numa quarta. Mas para os que não puderam vir, felizmente também está sendo gravado, né? A segunda edição que está sendo gravada. Então, acho fantástico a gente poder reverberar essa troca, que já está sendo rica até então. Quero fazer uma pergunta para a Vangri e um comentário na última fala do Antônio. Vou começar pelo comentário do Antônio, que a pergunta para a Vangri eu acho que é um pouco mais, não é tão objetivo assim, mas uma resposta talvez menos divagatória. Vejamos. Mas, enfim, essa relação que o Antônio estava falando, se eu não me engano, a reforma curricular da EBA foi em 2015. Foi isso? Foi a última, né? Justamente porque era uma metodologia de ensino que eu não sei nem dizer exatamente quantos anos tinha, mas de muito tempo atrás, né? Que quando você pensa, por exemplo, na história desse lugar que a gente está, os cursos de pintura aqui, em certo sentido, surgiam como uma contraposição ao que a EBA oferecia classicamente, né? Dentro dessa perspectiva que ele mencionou, de tipo, cara, por que você vai fazer o cara dominar algo tecnicamente por alguns anos para depois pensar em criar? Né? Então, isso é um problema já de cara colocado, que eu espero que a geração atual não esteja enfrentando, porque já houve essa mudança, né? Mas que assim, o pensamento de educação dentro dessa escola ele já se estabeleceu antes mesmo de nós estarmos aqui, com quem estava aqui nas gerações anteriores, né, contrapondo essa ideia de ter um ideal de arte, né, até o próprio nome da faculdade permanece Belas Artes, né, então tem um ideal do que é belo. Então, assim, indo contra um ideal, né, no sentido de que cada um vai ter o seu próprio ideal de acordo com a sua prática, né, mas ao mesmo tempo tem os códigos gerais, porque a gente não está inventando uma arte do zero, né, tem pelo menos 20 mil anos se a gente for considerar cavernas. Então, ninguém vai inventar a roda em 2024. Né? Então, é bem interessante a gente ver que a gente fica no meio dessa tensão, né? Quando a gente está se colocando como artista-professor. Tipo, poxa, eu não posso ensinar o cara a fazer exatamente o que eu faço, porque senão ele não está desenvolvendo um pensamento próprio de trabalho. Mas eu preciso também ter algumas mediações dentro disso. Né? Não é só um vai lá e faz algo diferente. Né? Então, acho que o processo de criação do professor, não de pintura exatamente, né? Porque eu sou um professor de pintura, mas o professor de artes hoje, como você falou, ele tem que estar muito calcado, né, nisso que a gente entende como o processo criativo do aluno, né? E dar o repertório no durante. A criação do repertório é uma coisa que vai acontecer enquanto a coisa está rolando. Né? Não é criar um repertório prévio para depois você fazer alguma coisa com aquilo. Né, como a nossa vida, que ela vai acontecendo tudo simultaneamente, né, o famoso tempo real das coisas. Né, então, um processo de criação não seria diferente de um processo de vida nesse aspecto, né, das coisas, inclusive, se cruzarem, se enviesarem. Achei fantástico você falar que pensa a performance a partir de uma visão pictórica, né, porque eu acho que quando a gente começa a pensar plasticamente dentro da pintura, é muito comum a gente olhar para todo o resto, né, com esse viés, com esse olhar, mesmo que a gente não esteja executando com tinta, de fato, naquele momento. Né? Eu acho que a gente vive hoje uma coisa que é muito curiosa, que ao mesmo tempo que a gente tem uma liberdade muito grande no campo da pintura, né, uma queda de cânones, um atrás do outro, e talvez essa fosse a grande promessa, né, em termos de arte contemporânea, da gente não ter uma linha para seguir, né, de alguém ditando isso é arte, isso não é arte, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter uma noção daquilo que vai acontecendo em profusão, né, aquilo que a gente vai ver como tendência ou não tendência, e você vai ver uma galera mergulhando naquilo coletivamente, e aí você começa a ver que essa liberdade não é tanta assim, né? Porque por mais que teoricamente os cânones tenham caído, tem alguém ditando o que está sendo consumido e aí as pessoas vão todas atrás daquilo. Então é muito comum você ter pessoas chegando e ver, sei lá, mostra um trabalho de alguém que conseguiu fazer aquele trabalho andar, dar certo, e eu quero fazer isso aqui. Né? Ela não está sequer pensando no que ela vai construir como trabalho dela. Ela está ali, nossa, essa pincelada é maravilhosa,
sei lá, quantos pintores figurativos têm surgido nos últimos anos, um atrás do outro, em profusão, uma coisa que se a gente voltar 10, 15 anos no tempo, não tinha ninguém pintando isso. Né? Ou quase ninguém pintando isso. Então, é interessante a gente perceber que essa liberdade que é oferecida, ela, na prática, não se materializa tanto assim, porque tem outros agentes funcionando, né, junto. Eu acho que fica uma missão para o professor de fazer com que o cara olhe para o próprio processo cada vez mais, né? Porque entram também as questões das comparações e tal, redes sociais, etc. Então, assim, os parâmetros daquele belas artes que a gente estava discutindo anteriormente, talvez não seja mais dado pelo professor nesse sentido, mas pelo o que está circulando, né? O que as pessoas... Isso eu estou falando não para quem está, sei lá, com um trabalho consolidado, eu estou falando que a gente está dentro de uma escola de arte, então chegam pessoas aqui todos os dias, né, procurando desenvolver seu trabalho, e é muito comum a gente ver, né, esse tipo de situação. Então, você falando assim, cara, isso foi muito vivo, assim. Então, se você quiser comentar isso depois também, bola para você, eu passo o microfone para você. Mas aí eu quero perguntar aqui para a Vangri uma coisa que é uma curiosidade mesmo, assim, porque são muitas as entradas, né, do seu trabalho e de quem passa por essa educação que você estava mencionando, né, que você vai para um pouquinho de cada, um pouquinho na cestaria, um pouquinho na contação de histórias, um pouquinho naquilo. Eu queria perguntar para você se, mesmo você entendendo como uma formação ampla e necessária, né, por uma questão de continuidade dessa tradição, né, que eu vou falar não no sentido de romper com a tradição, né, mas no sentido de uma necessidade de uma continuidade da tradição, em certo sentido, o que você pessoalmente vê que te realiza na prática artística? Existe alguma delas que te realiza mais do que as outras? Porque, assim, ter que saber tudo faz parte dessa generalidade de passar o conhecimento. Agora, onde você gosta de gastar o seu tempo produzindo? Aí, uma pergunta boa, né? Eu me vi, né, como artista no frio lá no Rio Grande do Sul. Quando chega o inverno é muito frio, então tu quase não pode sair de casa uma época do ano ali, uns 7 meses, 8. Então a gente fica em casa. E aí eu ficava desenhando, né? Eu gostava de desenhar miniaturas, né? Eu pegava a miniatura e ampliava ele à mão livre. Então ali eu percebi que não era uma coisa que a pessoa conseguisse fazer, porque meu cunhado lá fazia também, mas ele tinha feito cursos de desenho, de não sei o quê, porque ele era branco, né? Então, ele falou, nossa, tu tem um dom, cara, tu desenha muito bem. E nunca gostei muito de pintar. Eu sempre gostei de desenhar em lápis, no papel e só. E ficar observando, né? Eu não gostava de pintar, né? Nunca gostei muito. Então, quando a questão do ponto de cultura apareceu e a oportunidade de você usar tela, pincel, tinta... essas tinta, até a tinta óleo lá, que, nossa, não secar nunca mais, não seca. Ah, que tinta horrível. A gente usou tinta de tecido, a gente usou também genipapo, misturamos, urucum também junto com as pinturas, já grudamos uma tecelagem junto e o índio, ele tem essa liberdade, então assim, tu não vai fazer desse jeito que eu quero, porque, né, não. Aí ele vai lá fazendo, aí eu já faz, outros, eu gostei desse aqui, eu vou copiar, eu vou fazer também o meu ali. E aí ele tem essa liberdade. Eu sempre gostei muito de pintura mesmo, né? Desenho e desenho em tela, né? Não muito de pintar, né? E já a minha outra irmã gosta mais de pintar, né? Também desenha muito bem. E isso, uma vez eu perguntei para minha mãe, né? Porque 16 anos, pam, deu aquele troço, eu comecei a desenhar e não parei mais. Tenho desenhos meus que têm praticamente 30 anos. E não, sabe, não sei. Daí eu falei para ela, mãe, tem alguma relação com alguma coisa, né? Nossos parentes, alguém gostava de fazer? Ela falou, nós sempre tivemos muitos artesãos. Ela falou assim, mas quando você era criança, você tinha um velho, um cuiã, né, que são os pajés, né, gostava muito de você. E ele disse para mim que ele queimou um ninho de beija-flor na tua mão para que você tivesse o dom de fazer qualquer coisa com a mão. Daí ela disse assim, e isso é uma coisa que não é todos os pajés que fazem, eles fazem porque eles amam a criança e querem que ela tenha aquele dom. Eu fiquei assim, né, isso é bonito, né? Uma história bonita. E aí pensei comigo, talvez só nessa parte do desenho, mas não. Eu trabalho com tecelagem, eu trabalho com cestaria. Foi a partir da cestaria que me possibilitou eu conseguir ajudar a tirar o grafismo da cestaria e botar ela na tecelagem, que era uma coisa que até então o pessoal não conseguia fazer. Eu já tinha feito também bordado, né? O pessoal ensina muito na escola dos não indígenas o bordado, então mesclou mais esse conhecimento para que então a gente conseguisse
fazer o trabalho de manter a nossa cultura na tecelagem, tirando a base que era feita no artesanato. Eu sempre gostei de fazer artesanato, faço também artesanato muito bem. Trabalho com a pintura, trabalho com cerâmica. Eu fui fazer em Pelotas, a primeira vez que eu mexi com cerâmica foi em Pelotas, em 2019, 19. E o professor ficou admirado, porque ele não acreditou que eu nunca tinha mexido com cerâmica. Só que eu sempre gostei de mexer naquelas massinhas de modelar e sempre fazia para minhas crianças. Gente, vamos fazer massinha. Ah, não tem dinheiro para comprar. Fazia aquelas massinhas da internet com farinha de não sei o quê e dava para as crianças, porque eu sempre gostei daquilo. E meu pai comprava aquilo para mim, né? Então, assim, eu achava que era justo que eles tivessem essa mesma... Então, assim, eu também mexia muito bem naquilo. Em tudo que fosse prática, em que eu mexa, que for manual, eu consigo aprender. Então, não sei se isso é pela questão dos artesãos, né, terem essa facilidade, já terem artesãos na minha família. Então, a gente tem essa facilidade. Se me dissessem, ó, quer ensinar quem? Você quer ensinar só professores que não, né, não mexem? Você quer ensinar artesãos ou você quer ensinar criança? Eu quero ensinar artesão. Porque ele tem o dom, ele tem muito mais facilidade para mexer com aquilo. Então, eu acredito que alguns dominam muito mais a técnica só da cestaria, outros só as técnicas de brinco de pena ou de outros tipos de colares, e não todas, né? Tanto que nossos estados são divididos assim. São Paulo domina cerâmica, o Rio Grande do Sul cestaria, né, com Santa Catarina e Paraná também. Então, a gente sabe que algumas regiões, nossos caingangues, se especializam em algumas práticas mais voltadas, né, só para ela, né? Então, eu gosto de pintura, gente. Essa é a resposta. Eu não sei, eu acho que tu falou bem, assim. Acho que eu só complementaria, talvez, é que tem uma coisa também que eu acho que, pelo menos eu sinto muito, eu sinto com muita intensidade, que é essa condição do ensino, né, cara, que a gente, quando a gente dá aula e quando a gente ensina, né, a gente aprende muito, né, no sentido de, tipo, eu acho que tem sempre tem essa condição, acho que, do processo de educação, né, e principalmente pensar na relação de escola livre, né, é que, cara, quando o artista, eu acho, né, quando a gente percebe que está formado, então, tipo, tá essa relação de consolidado, né? Eu acho que, tipo, já era para ele. Assim, porque eu fico muito pensando assim, cara, o que é a motivação desse processo de continuar na criatividade, né? Como que você falou, né? Tipo, tá nesse momento de muito dicotomia, no sentido, tipo, a relação técnica e a relação dessa autonomia da criatividade. É esse estado de questão permanente no qual a gente se coloca de questionamento e de querer fazer, querer produzir e não saber onde aquilo vai chegar e precisar sempre colocar a mão ali para estar investigando e pensando, que acho que provoca essa potência de continuar a relação do trabalho de arte, né? Então, tipo, eu acho que tem isso, né, tipo, porque, sei lá, como você falou, sabe, tipo, a relação técnica a gente aprende, sabe, tipo, nem que seja, tipo, pegar uma revista nem existe mais isso, né, vai pegar uma revista numa banca de revista para aprender perspectiva, sabe, tipo, tá, você vai aprender, tipo, algumas pessoas com mais facilidade de aprender, outras vão ter mais estudo para fazer, mas vai chegar nesse aprendizado. A parada é que eu acho que é a relação, né? Que é essa condição da autonomia da criação. Tipo, o que eu faço com essa técnica que vai tanto me afetar e me colocar mais adiante para continuar com esse frio na barriga, que é pensar, tipo, e aí, o que eu faço agora, sabe? Tipo, pô, tal. Acho que talvez tenha dessa questão, assim. Posso só comentar a resposta dele? Te passo? Desculpa. Essa carinha. Você vai levantar depois. Te levanto para te entregar o microfone. Não, acho que teve uma coisa ali que o Antônio falou que me pegou muito, porque... Vou contar uma coisa breve para vocês, porque nessa semana, né, hoje é dia 28,
Se eu não me engano, foi na 29, desculpa, hoje é dia 29. E, nossa, tô perdidão, mas hoje é dia 29. E, bom, essa semana faz 10 anos, né, que o meu mestre e professor aqui da escola, né, Orlando Molica, faleceu. Né, ele faleceu com 38 anos dando aula só na escola, né, então bastante tempo de casa. E quando ele já estava mais velho, mais próximo do falecimento, eu perguntei para ele, assim, né, tipo, cara, você tem a vida aí já resolvida, não tem uma necessidade financeira de estar ali dando aula, né, essa relação e tal, eu, tipo, sei lá, você adora ficar no seu ateliê pintando, por que 2 vezes por semana você sai da sua casa religiosamente e vai até o Parque Lage? E a resposta dele foi muito simples, né, foi assim, cara, tem 2 razões básicas. Uma é uma questão de nutrição de alma e outra é uma questão da nutrição do meu trabalho como artista. Exatamente isso que eu estava falando, porque quando a gente está na sala de aula, e sei lá, tem uma turma com 20 pessoas e aí você passa o... João, né, pode falar sobre isso. Você passa o exercício igual para todo mundo. Vão sair 20 soluções diferentes. Claro, se não é um exercício que não está pensado nos câmeras anteriores de chegar na mesma solução. Vão sair 20 soluções diferentes para o mesmo problema. E por mais que tecnicamente aquelas soluções não sejam geniais ou que não é um trabalho pronto para ir para a galeria, para sair, etc., às vezes a solução, a sacada do aluno é aquilo que o outro aluno precisava ou que o professor precisava no seu trabalho. Mesmo que na hora, objetivamente, você não consiga criar essa associação. Né? Então, não é eu vou copiar o trabalho do que o João está fazendo ali agora, exatamente. Cara, quando você está pintando, vem como um insight. Eu já vi aquela solução para resolver aquilo ali. Então, é como se o professor ficasse o tempo inteiro, à medida em que ele vai dando aula, um professor, né, no caso do Orlando e no meu caso, professores de prática, é como se o tempo inteiro você estivesse alimentando o teu próprio trabalho. Né? Então, quando ele me deu essa resposta, assim, eu muito novo, eu entendi na hora, assim, não, beleza, é isso. Tanto é que eu falo para todo mundo, assim, que, cara, eu não pretendo parar de dar aula enquanto estiver vivo. Pode ser que em algum momento a nossa trajetória como artista peça pra gente estar mais fora da sala de aula e tal, assim, normal, acontece. Mas eu não tenho a pretensão de deixar de dar aula, porque lá atrás eu já entendi o quão importante isso é, a nossa formação contínua, estar no dar aula, principalmente. Claro que a gente pode fazer um curso e se aprimorar. Mas o dar aula continuamente, se você está atento ao que você está fazendo nesse sentido, de tipo, caramba, isso é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, é um retroalimentador, né? O tempo inteiro, assim. Então, quando você falou isso, cara, para mim, antes de qualquer coisa, depois que eu recebi essa resposta dele, eu entendi que o que eu venho fazendo no Parque Lage não é cumprir com uma jornada de trabalho. Tudo bem, temos uma relação de um contrato e os alunos pagam mensalidade, e etc. e tal. Mas, cara, não é uma relação de emprego ou de dinheiro que faz eu vir aqui. Né? Mas isso eu entendi lá atrás, novinho. Né? De quando eu ouvi de alguém que já fazia isso há 38 anos seguidos, o que você vai fazer? Né? Por que você está fazendo isso? Então, quando você falou, por exemplo, do doutorado, né? Questione-se por que você está fazendo, se você está de saco cheio, a coisa não anda, não sei o quê, não sei o que lá. Quando eu me questionei por que eu dou aula lá no início, felizmente eu tive uma resposta que me leva até o final. Né? Justamente por conta disso, porque é uma nutrição que não teria como fazer de outra forma. Não tem uma aula que eu possa ir assistir como aluno que eu vou ter essa possibilidade de fazer uma provocação e ver como essa provocação vai ser reagida e como eu vou absorver isso. Né? Então... Isso eu acho uma coisa assim que você comentou, que para mim é central na nossa atividade. Essa era só um comentário para você. As minhas 2 perguntas têm muito a ver com essa questão toda. A primeira é, pensando assim um pouco na história da arte, a história da arte, enfim, o sistema de arte, toda essa estrutura que a gente tem em funcionamento, é fundada na educação. Né? Enfim, a história da arte começa com Vasari pensando na educação, ela tem uma continuidade nas belas artes, como um sistema de educação, e há uma certa, enfim, uma percepção geral, assim, comum, recorrente, com a qual eu discordo plenamente, mas que é comum ver a ambição, principalmente de artistas, de que o sucesso signifique a venda do trabalho numa galeria comercial. E aí é muito comum também que essa percepção gere uma outra, né? Que o artista que dá aula é um artista que ele não tem sucesso, por isso que ele precisa dar aula. E é uma coisa muito assim... eu entendo a ambição, né? É muito necessário vender as obras de arte, mas, ao mesmo tempo, é uma percepção muito complexa
e de um desconhecimento do que é o processo de ensino, né? A pesquisa necessária para se dar aula e como que isso, enfim, pelo menos para mim, né, que não estou nesse lugar do artista, mas para mim é o lugar que eu mais aprendo. Se tem um lugar que eu aprendo nesse lugar que me motiva para, assim, ficar louca da aula, é na aula. Isso, assim, me ensina muito. Então, a minha pergunta, né, a primeira é a seguinte: vocês têm alguma experiência para poder compartilhar com o pessoal, enfim, que vocês tenham aprendido algo com os alunos, aprendido algo com o processo que deu uma mudada, assim, no rumo que vocês estavam tomando na produção? E a outra pergunta é: qual é o lugar o limite entre uma superestimação da horizontalidade com a possibilidade da omissão? Pergunto isso pensando um pouco em Paulo Freire, sobre como foi enfim, né, o nosso grande teórico mundial da educação, mas como alguém que assumiu que é muito importante ter essa relação de troca entre professor e aluno, mas, ao mesmo tempo, o professor tem que saber qual é o seu lugar, né? Ele não pode se omitir do processo e se esconder atrás do discurso da horizontalidade. Então, como é para vocês esse jogo, né, de você ter uma responsabilidade muito grande com o processo de formação, não só de uma profissão, né, mas de vida de alguém que está ali confiando enfim, no seu compromisso, né, na sua responsabilidade, e, ao mesmo tempo, permitir, né, que essa troca ela não seja... não acabe ficando de lado pela necessidade da presença, né? Como é esse jogo para vocês? Mas sem esquecer também da primeira pergunta, dessa questão da mudança, né? Porque eu acho que talvez isso se torne um exemplo mais concreto, né? Percebendo como que isso pode realmente transformar, e aí não ser assim, você dá aula por quê, né? Assim, é porque eu estou precisando, cara, é porque isso realmente é incrível, e isso se torna, assim, fundamental na prática artística. Então, essa questão aí até da educação, né, freiriana, que nem tu falou, a Márcia Freire foi visitar o ponto de cultura, né, exatamente por causa desse processo de educação que a gente utilizava, para que ela pudesse conhecer, né, e ver como os anciãos trabalhavam e tudo aquilo, né. Eu ficava imaginando, né, ela é parente daquele cara famoso, eu pensava, tinha lido alguns livros dele, mas nunca me aprofundei muito, e a questão era sempre a gente estar correndo como professor, né, de um lado para o outro, ensinando. E eu também, como artesã, né, que eu gosto também, além da pintura, eu gosto do artesanato, então eu sempre trabalhei com artesanato, a venda do artesanato, o pessoal sabe que eu trabalho aqui, e esse processo sempre pôde me sustentar como professora, né, não é a primeira vez, né, como escritora também, então, assim, diversas vezes de eu ter que pagar passagem para ir, né, pagando tudo para poder participar, dividir aquele conhecimento, principalmente com os caingangue de várias regiões que não tinham condições. Prof, a gente consegue sair de deslocamento para você e, né, é um lugar para ficar, sabe, você ir fazer. Então, eu sempre que eu ia ensinar meus alunos, eu não achava justo, por exemplo, eu querer dominar ou direcionar o entendimento dele só porque eu ensinei para ele uma base, eu queria dizer, vocês têm que fazer assim, porque assim é mais bonito e tal. Eu nunca consegui fazer isso porque, para mim, aquilo não era justo, né? Porque eu tive professores que, né, quiseram, né, meio que direcionar a tua opinião, na própria faculdade, muito disso. Então, eu não achava aquilo justo, eu queria que eles participassem de todo o processo, mas nunca me ocultar e nem me, né, deixar de fazer meu papel, né, como professor, de aqui você já está saindo aqui. Então, eu achei muito interessante que ela perguntou se algum processo deles te marcou quando a gente liberou uma vez o resto das telas que tinham sobrado de oficinas que a gente fez para professores, qualificação para professores, na área do grafismo, significados, usos, costume e tradição, que eram professores que multiplicariam, então, nas suas comunidades, né, esse conhecimento dentro das escolas. E aí aconteceu que eles liberaram o resto das telas e eu tinha muita semente, já tinha feito oficinas de brinco com as meninas, que eram outras jovens que não podiam estar fazendo as oficinas, né, de tecelagem. E aí eles começaram a fazer as criações deles, né?
E eles pegavam a tecelagem deles, grudavam na roupa, desenhavam um índio, aí botavam o cocar, grudavam as penas que eles iam encontrando, porque eu tinha muito material que eu fazia artesanato, então eles iam pegando aquelas penas e montando os cocar em cima e grudando, e pegava tinta e pintava de um jeito, fazia o cabelo dizendo que era igual ao do outro. Eu achei aquilo assim uma forma de arte, assim, ao mesmo tempo que eu achava engraçada, mas ela tinha um contexto muito importante, porque eram sementes que eles conheciam, era a forma como eles faziam o cocar, que era da nossa tradição, não da tradição de outros povos, que é diferente, nossas penas são em pé, né? Então eles botavam certinho as penas em pé, e as pinturas pelo corpo, e o uso de todo aquele material, sabe? Aquilo ficou assim na minha cabeça, eu disse, gente, a gente tem que rever a arte de novo, de outra forma, que nem ele disse, né? A gente está sempre vendo um novo formato quando a gente está ensinando, né? Como eu falei no começo, mesmo processo de aprendizagem e ensino, para nós, era aluna dos mestres, mas era professora das crianças, né? Então, e multiplicadora para os não indígenas, para os professores. Então, é todo um processo que, ao mesmo tempo, ele vai, né? Ele vai se aperfeiçoando e ele vai tendo continuidade a partir do momento que você reconhece a importância do outro, mesmo que ele seja uma criança, né? Você reconhece a importância dele ali, né? E toda essa construção, acho que faz parte, né, dessa questão do ouvir, né, do falar, da conversa, né, do contar a história, da conversa, mas de você não só falar, mas você também ouvir, né? Então, acho que está tudo entrelaçado, né? Deixa eu ver. Um processo que eu acho que marcou a minha mudança. Cara, eu acho que foi uma visita em museu, que eu era o mediador. Eu estava terminando a minha graduação em pintura, eu já estava caminhando assim de parar de pintar. E a visita era o seguinte, eu vou narrar um pouco da visita, porque ali naquele momento eu ainda estava muito dividido na minha cabeça, educação, processo de educação e meus processos artísticos. Estavam assim, ali, vou lá para o museu trabalhar, fazer processo de educação, ensinar, aí depois eu saía do museu, ia para o fundão, agora eu vou lá no ateliê de pintura pintar. Estava muito dividido nesse negócio. Aí eu vou contar como foi a visita e aí foi que aconteceu no final esse ponto de virada, assim, né? Era uma visita numa exposição no Museu de Arte do Rio, em 2013, numa das exposições inaugurais, chamavam Rio de Imagem, a exposição, então contava era uma exposição panorâmica sobre o Rio de Janeiro, a partir de imagens iconográficas, né? Então, pinturas desde o século XV até pinturas contemporâneas, pintura, né? Mas imagens, né? Então, uma exposição grande pensando essa relação de mudança da paisagem a partir de imagens. E aí, na visita, eu queria falar sobre um quadro específico que tinha lá, que era um quadro que tinha ele era mais um pôr do sol, assim, né? Aí eu pensei assim, vou levar um papel celofane amarelado, assim, pra gente ir botando, tipo, na frente dos trabalhos, pra ver, tipo, esse amarelo, a ver os outros quadros com esse amarelo pra gente pensar a ideia de pôr do sol daquele quadro específico que a gente ia falar sobre isso. Então, a gente ia falar sobre o amarelo e tal. E aí, é isso. Só que aí, tipo, é isso. Era uma turma, tipo, sei lá, de 8 anos, crianças loucas, assim, 22 crianças, indo pela primeira vez no centro da cidade, no Museu Novo. Então, tipo, pela primeira vez pegaram um ônibus pra sair da escola. Então, tipo, eles estavam assim, tipo, louco. Então, e aí eu tava no início da visita, me apresentei, oi, tudo bom? Meu nome é Antônio, bem-vindo, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Vamos ver um negócio de quadros e tal. E aí eu já tava com um papel celofane na mão, né, que aí eu ia começar a visita e tal. E aí rolou que, tipo, a gente ficou, como a gente viu um papel celofane, falando, pô, vamos, quero pegar, dá isso aqui, tio, não sei o que lá. E a gente foi andando com o papel celofane na mão, assim, tipo, e aí é isso, né? Papel celofane, crianças muito agitadas, eu também estava muito agitado. E aí as crianças, querendo ou não, iam apertando o papel celofane, né? Tipo, ia apertando, não sei o que lá. Aconteceu o negócio de fazer o negócio, mas teve um ponto muito legal, né?
que foi que no final da visita, né, o papel celofane ficou todo amassado, né, todo coisado assim, né. E aí, quando a gente estava conversando e tal, a gente percebeu que, tipo, a ideia de transformação, né, porque é aí que entra o jogo da exposição, né, a ideia de transformação urbana, a ideia de transformação da cidade, às vezes acontece de uma maneira muito abrupta, e outras vezes acontece de uma maneira muito suave, que você nem percebe. Quando você olhar e, nossa, isso aqui era tal coisa, né? E aí a gente percebeu que, tipo, o papel celofane estava lisinho, no início da visita virou uma outra coisa, pensando essa relação desse processo da cidade. E aí, quando terminou a visita, né, a gente conversou em equipe, né, todo um processo de formação, eu percebi assim, cara, isso foi quase uma relação de processo de criação ali naquele sentido, né, tipo, uma relação, uma performance, aí falando nas palavras de hoje, como eu entendo, né, uma performance duracional, pensando pictoricamente e pensando conceitualmente a ideia de transformação de cidade a partir de um simples ato de andar numa exposição de arte com papel celofane e perceber as transformações que isso acontecem ao final. E aí, eu acho que essa experiência, eu trouxe só uma, né, porque eu posso trazer mais dessa relação lá em visitas educativas, né, mas quando aconteceu isso, eu tive a percepção que, tipo, a criatividade, né, a criação, Charles ainda não, Charles já está lá dando aula, né, a criação não é, porque eu acho que é também muito dele também, né, a criatividade não é campo exclusivo da arte, né, a criatividade está no mundo e isso não é um repertório exclusivo do artista, a gente talvez use com maior intensidade, mas todas as pessoas fazendo suas profissões, elas podem ser criativas e são muito criativas. Só ver, tipo, eu estou usando computador porque a gente está fazendo imposto de renda, né? Mas tem muitos contadores muito criativos para fazer resolver todos os seus problemas fiscais ali que aconteceram do ano passado, né? Então, tipo, existe a relação da criatividade, tem muito isso, né? E aí, quando a gente percebe esse ponto de virada na educação, é o juntor isso para mim, né? E aí, fazendo a segunda pergunta nessa relação, eu acho que tem isso com que eu falei inicialmente, relação de partilha de código, sabe? Tipo, existe uma coisa dessa relação horizontal de ensino, de ter essa relação de autonomia do aluno, mas tem essa relação da responsabilidade, que é isso. Se eu sou o propositor, se eu estou ocupando aquele papel de professor, a gente parte de um acordo, de um pressuposto no qual eu sei algo que talvez você não saiba. E você veio para cá por conta disso, desse saber. Mas isso não nega outros saberes que as outras pessoas tenham e que possa gerar essa relação de troca, né? Então, tipo, eu sei, sei lá, fazer velatura. É isso, mas talvez a outra pessoa não sabe. Às vezes a pessoa quer fazer uma tal coisa que não necessariamente tem a ver com velatura, mas eu acho que a velatura pode caminhar para isso. Ou então, sei lá, pode ser outro exemplo. Mas aí eu acho que é uma relação de responsabilidade no sentido, tipo, partilhar o código. Porque se a gente não partilha esse código, se você não tem a responsabilidade dessa relação de esgarçar e abrir a linguagem e dar acesso a essa linguagem que a pessoa queira ter acesso, você está sendo irresponsável com relação ao seu papel como sujeito, né? Você simplesmente não está exercendo essa relação de ensino-aprendizagem. Você não, como eu posso dizer, sem falar um palavrão? É difícil. Ótimo. Pode falar. Né? mas é meio isso, assim, sabe? Mas é isso, sabe? Tipo, você simplesmente não está... Quando você não partilha o código, você não está exercendo, não está criando espaço de autonomia. Que literalmente a pessoa ainda não vai ter uma conversa com você. Igual, né? Então, tipo,
se você não ensina nesse contexto de ensino, né? Tipo, estou usando muito exemplo de pintura, né? Vou mudar para performance. Se você você não ensina, sei lá, um aquecimento para a pessoa nunca aqueceu, nunca pensou um alongamento e tal, e aí você fala para fazer, sei lá, uma posição invertida de yoga, tipo, e você não ensina ela como se faz isso, você não está dando uma relação de autonomia para essa pessoa criar. Entende? Você literalmente está exercendo um papel que é um papel clássico de estrutura educacional que vem da nossa missão francesa, sabe? Tipo, então, ensinar parte desse lugar de que é essa criação desse espaço de autonomia, né? Com as suas especificidades, né? Porque acho que tem essa condição para encerrar assim, né? Tem essa condição da horizontalidade, né? Que eu acho que parte de uma condição, né? De respeitar a singularidade, né? Então, tipo, eu sou uma pessoa singular no sentido de, tipo, eu sei uma coisa, você também sabe outra, e a gente pode criar essa troca, né? E eu acho que num papel de educador, assim, é mais uma relação de criar o espaço para que isso possa ocorrer, mesmo com dificuldades e mesmo que isso seja muito difícil. Porque falando desse jeito parece que é muito fácil, assim, gente, criar espaço aqui de autonomia, às vezes não, às vezes é bem difícil, porque é isso, tem relações, porque tem relações que, tipo, são relações sociais, relações racializadas, a pessoa às vezes só quer aprender, sabe, tipo, não quero criar, eu quero fazer bonito aqui, ó, pá, bonito aqui, e aí também jogar com isso, né? Tipo, pensar que, tipo, é um espaço difícil mesmo, né? Não é uma coisa fácil. Por isso que talvez mova também essa relação desse processo de ensino, assim, porque move uma relação tão criativa quanto uma relação de um campo artístico, né? De transformação mesmo, assim, né? De pensar essa relação, né? Eu acho que é isso. Eu lembrei da fala do João Saldanha no retrasado, né? Foi né? Que ele fala dessa relação de criar esse espaço, sabe? Tipo, que que é criar espaço com muito pouco, assim, com um método, assim, sabe? Tipo, com um modo de fazer, um modo de ensino, assim, tem essa condição. Acho que é mais ou menos. Eu respondi, acho. Posso fazer um comentário? Uma experiência que tem um pouco a ver com isso, que para mim sempre parece eu sempre lembro dessa experiência, que não foi nem algo assim que eu vivi diretamente, né, mas que me fez pensar se não foi o jeito que eu aprendi arte e que talvez a maior parte das pessoas aqui tenha aprendido da mesma forma e a gente não se lembra disso. Há muitos anos atrás eu dava aula em escola, e eu dava aula numa escola de elite, e eu comecei a ter muitos problemas. Eu dava aula para educação de ensino fundamental 1, 2, e aí eu comecei a ter muitos problemas com as professoras das turmas, né? Então eu era professora de arte e aí tinha as professoras de cada turma, então as professoras eram assim, meio que o guardinha para tomar conta das crianças para que eu pudesse dar aula. E aquilo sempre me incomodou, mas era a estrutura da escola, assim, era assim também com as outras disciplinas. Então, assim, não tinha muito espaço para negociar, até que um dia eu comecei a me irritar, assim, e coloquei isso como um impasse para que eu continuasse dando aula na escola ou não. E o que aconteceu nesse dia, né? Eu tinha feito um exercício com a turma, que era a gente fazer um mural coletivo para a gente ver qual era o fim da tinta. Né? A ideia era que os alunos pudessem se cagar todo de tinta, né? Experimentar radicalmente, ver a textura e visse como é que a gente ia misturando as cores e onde isso ia dar. Mas sem, assim, mostrar a tabelinha, o que é cor primária, o que é cor secundária. Era ir experimentando. Então, assim, cada um ia negociando, ia misturando, só que isso tudo junto. Então, também tinha uma questão de negociar cada um seu espaço e, ao mesmo tempo, fazer, né, esse espaço coletivo, ser respeitado e ter a construção coletiva.
em determinado momento, eu comecei a ver que as professoras estavam ficando meio assim, em cima demais dos alunos. Na aula seguinte, o exercício era ao contrário, né? Cada um tinha um trabalho individual. E aí, eu vi uma professora, em determinado momento que eu virei as costas, pegando a mão da criança e fazendo a criança desenhar com o dedo. Aí eu fui e falei, para. Mas assim, não falei para desse jeito, né? Eu dei um grito. Aí eu falei, que é isso? Aí ela falou, professora, não, é porque esse trabalho vai para os pais. Aí eu falei, ih, os pais vão achar que você não está ensinando direito. Aí eu falei, quê? Nossa. Aí eu entendi naquele dia que a arvorezinha, a casinha, a nuvenzinha, o solzinho eram as professoras. Quando você é assim, baby, você está lá aprendendo dessa forma. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, ninguém tem memória disso, mas em algum momento alguém te ensinou a fazer dessa forma. E aquilo deu enfim, uma bugada na minha cabeça. Depois disso, né, eu pedi que, enfim, ou era eu, né, ou as professoras. Então as professoras saíram e elas ficaram assim, mas você não vai aguentar ficar sozinha com eles. Eu falei, vou. Eu vou. Eu não vou conseguir continuar com vocês, né, que isso ia ser o complicado. E aí, né, isso, enfim, reverberou para os pais, porque os pais ficaram, né, enfim, um pouco angustiados com a situação, mas depois isso foi acalmando e eles começaram a entender que aquilo ali podia ser um processo de trabalho artístico para as crianças, né? Que, enfim, aquilo não significava que... Depois eu fui entendendo, assim, várias camadas, né? Até uma camada bastante num caminho da eugenia, né? De entender o desenho, a aptidão pelo desenho, do registro, como uma capacidade enfim, de você medir a saúde de alguém. Então, a pessoa que não sabe representar, isso já foi, enfim, teste psicotécnico em várias partes da história da psiquiatria, e que acaba sendo para a criança, né? Então, a criança está evoluindo, ela já sabe fazer, né, o solzinho, a família, o cachorro, mas tem que fazer desse jeito. Se ela fizer um rabisco e disser, esse aqui é o cachorro, essa criança está doente. Então, essa forma, né, esse episódio serviu como uma forma de eu pensar também que quando a gente começa a dar na aula, enfim, seja para crianças, né, seja para adultos, a gente esquece dessa primeira experiência que acaba sendo um parâmetro. Então, assim, às vezes a pessoa ela não quer liberdade, isso às vezes me deixa um pouco angustiada, né? De pensar que assim, a pessoa podia aproveitar esse momento para experimentar radicalmente e ela se nega, mas às vezes essa experiência está tão cravada ali, né? Do que, ou você faz isso, ou você não é inteligente. Ou você faz isso, ou você não está se desenvolvendo bem. Então, enfim, era só para compartilhar essa situação que toda vez que volta nesse assunto, né, de aprendizado, isso acaba me lembrando. Liberdade é difícil, pô. Aquela música ali, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Alguém tem alguma pergunta? Andrés. Vocês falaram muito sobre processos artísticos e como isso entrelaçou na parte de educação. E eu venho da educação, né? Eu faço o processo inverso. Eu sou da educação e vou para a arte, né? Trabalho com arte. Eu não me considero artista e, inclusive, essa não é a minha pauta. E vocês trouxeram várias coisas que marcaram e que marcam, né, a ideia de escola. E você falou sobre o desenho. E a escola, né, que a gente conhece, ela é marcada pelo calendário. A gente fala que ela é marcada pelo calendário, porque a gente reconhece os feriados, porque a gente aprende, né, na escola, quando é criança, o dia da árvore, o dia dos povos originários, o dia da Páscoa, o dia das mães, o dia dos pais, e assim vai. E isso vem sendo mudado, né? E a minha questão para vocês em que momento vocês se entenderam como uma pessoa com uma prática educativa que vá contra, né, a essas narrativas, a esse tipo de proposta que está muito dado dentro da hegemonia, dentro do eurocentrismo, que paute um outro lugar, assim.
E não estou falando que a educação que eu estou falando aqui agora é um outro lugar. Não, ela está aqui nesse lugar e ela está aqui agora. Não quero que ela ocupe outro lugar e que construa um outro espaço. Ela tem que se construir aqui também. Acho que é essa a pergunta. Nessa questão eu me lembro de um fato com eles, quando, né, eu estava com os pequenos, né? Eu fazia um outro trabalho voluntário junto com a minha mãe, né? Então a gente pegava séries bem terceira, quarta série e fazia trabalho com eles. Eu gostava muito de mexer nessa coisa de dar a oportunidade deles fazerem arte, sabe? Então, como eu falei para vocês, eu fazia as massinhas, às vezes eu pegava pedaços de isopor e levava tinta para eles dizer, gente, nós vamos fazer... Alguém quer contar uma história, sabe? Eu sempre contava uma história e depois dizia, alguém tem uma história para contar? Eles contavam, diziam, gente, o que vocês acham da gente construir isso e aquilo, sabe? Aí botava espetinho, pintava nuvem e eles grudavam... Eu botava objetos para eles escolherem fazer com o que eles queriam fazer a nuvem, ou, né, como eu falei, vocês vão fazer os bichinhos de massinha. Ou um dia eu falei, vocês vão construir uma casa. E dei um monte de madeirinha, taquarinha para eles, vocês vão construir a casa dos índios aí, vamos lá construir nossas casinhas. Aí cada um construindo. Aí eles disseram, prof, desenha uma casinha para nós. Eu fiquei olhando para eles, eu olhei pro quadro, eu pensei comigo, como é que eu vou desenhar uma casa para eles? Aquela casa, né, com os negocinhos. Eu, não posso uma coisa dessa. Aí me veio essa coisa, porque eu sei que as professoras faziam isso. É aquela coisa que ela falou, o dia da árvore, o dia da bandeira, o dia de, né, e vai. Então, o dia dos povos indígenas, onde eles, né, meio que te direcionam para isso. Eu vejo as escolas fazendo, que eu vou trabalhar muito no 19 de abril, eu vou nas escolas fazer trabalho. Então, eu vou olhar as crianças com aqueles, como é que é, as correntinhas de massinha, aquele cocar legitimamente americano, norte-americano, com a peninha aqui, né? E a saia, sabe? Então, aquilo, tipo, meio que você olha... Sei que é boa vontade da professora, sabe? Tem a questão toda de uma metodologia de busca por, né? Ela conseguir resolver o problema da escola, porque a escola precisa dar uma satisfação para os pais, né? E, ao mesmo tempo, fazer o papel dela como professora, né? Não falhar nisso. Agora, eu dou parabéns para muitas professoras que disseram assim, nós trouxemos eles, nós queremos aprender com vocês. A gente viu como eles fizeram a primeira vez, aí na outra vez, no outro ano que a gente foi, eles já tinham feito as saias diferentes, né? Da forma como eram os pataxó tinham de se apresentar, e eu fui fazer literatura, contação de história com eles, e os pataxó se apresentaram. Então, eles fizeram as saias igual a deles, sabe? Marrom, com os fiapos grudados. O cocar já não era mais uma pena, então assim, você vê um processo em que é importante demais a presença do indígena, o processo artístico que você permite à criança criar aquilo a partir de um conhecimento que não é induzido, né? Então eu vi quando eles me disseram, prof, desenha pra gente, eu fui lá e desenhei uma oca, desenhei outra oca, e foi, ai, prof, essa aqui é bonita, ele. Aí o outro desenhando, eu falei, tem esse aqui tipo também, fui desenhando várias, sabe? Não fiz só uma, eu disse, e aí vocês podem, cada um desenhar do jeito que vocês achar que vai ficar bonito e construir com o material que vocês quiserem, sabe? Aí o outro falou, mas tem um não sei o que lá fora, e foi lá buscar, né, pra trazer, pra botar na dele, né? Então, isso quer dizer assim, ó, você permite, no momento que você permite, você aprende com aquela troca, né? Então, eu nunca consegui, sabe, depois daquela história da casa, desenhei uma casa para mim, eu disse, não, cara, eu não vou dizer a casa que nem me ensinaram, a casa, não, às vezes com meus alunos, não. Então, eu dou essa liberdade para eles e, ao mesmo tempo que você vê que eles têm uma genialidade, assim, que às vezes ultrapassa até a tua, sabe? Então, você fica pensando comigo, pô, se eu tivesse tido uma professora que nem eu na minha época, eu era um gênio, a minha veia artística teria saltado antes, né? Mas é isso aí, o processo é uma construção, né? Não é única, ela está sempre em movimento, está sempre em transformação, né? Então, vou passar para o Oscar Chuvaccaia. Eu acho que foi no museu, pensando a relação com obra de arte, que foi meu... Vou tirar isso aqui, senão o Hugo briga comigo. Acho que foi no museu, assim, que teve essa relação. Pode ser curta, assim? Então tá. Museu. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, Antônio, Vangueiro, por participarem. Eu combinei com Deus. Tá chovendo a próxima edição, a última quarta-feira do mês, vai ser o Fernando Manata e a Rosemary Conceição. Espero contar com a presença de vocês. Obrigado. Valeu.